Boa noite, irmãos, a paz. Vamos começar mais um culto nessa noite. É um prazer estar com você que está me ouvindo aí. Gostaria de pedir para você estar compartilhando essa mensagem, mandando amigos, parentes. É tão importante, né, nesses dias que nós estamos passando, que possamos compartilhar aquilo que é bom, e a palavra de Deus é boa, ela é perfeita para as nossas vidas. Estamos em casa, como vocês podem ver ainda. Eu moro aqui num sítio e graças a Deus por este lugar especial que nós também temos tido a oportunidade de estar com a família, cuidar dos nossos animais, perto da natureza. É um privilégio, mas eu sei que muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade. E nesta noite tão especial, eu quero te convidar a estar comigo, com o Alessandro, nessa transmissão ao vivo da comunidade Cristã Semear, que nós vamos estar aqui liberando esse amor de Deus, essa palavra que é viva, que também tem transformado a minha vida, tem me dado suporte a mim, a minha família, e não tem alimentado só a mim, mas a todos que creem nela, muitas pessoas espalhadas nesta terra. Muitos estão descobrindo agora a palavra de Deus, muitos estão se apegando a Deus como nunca antes, e isso é especial. Então eu te convido a estar conosco. Nós vamos ter agora um momento de louvor e que possa estar enchendo o teu coração e que você prepare o teu coração para esta palavra. Amém? Em nome de Jesus. Exaltamos, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Todo louvor a Ti pertence. Recebe toda a nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Enche as nossas vidas. Obrigado por esse domingo, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, aleluia, Senhor, toda a honra. Vamos repetir de novo. Nós estamos aqui, Deus Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, sobre as nossas vidas. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Ansiamos pelo Teu enchimento, Senhor, aqui em nossas casas. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche-nos. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ver o som do céu, Tua glória
pertença, Senhor. Que os nossos corações cada dia mais se voltem a Ti, Senhor. Cada dia mais, ó Senhor, que o nosso coração se quebrante na Tua presença, Senhor. Não queremos ser os mesmos, ó Senhor. Não queremos estar estacionados. Ó Senhor, nós queremos viver uma vida de glória em glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que podemos nos achegar com as nossas famílias a Ti, Senhor. Que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração. Aleluia. Nosso Deus é bom. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia em nossas vidas. E essa é a causa de não sermos consumidos. Amém. Cada dia mais nós possamos nos apegar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. E o tempo do Senhor seja preciso em nossas vidas. Que possamos saber esperar o Kairos de Deus. Amém. Essa igreja, ela vive no Kairos de Deus. Porque o Kairos de Deus, o tempo de Deus, ele é preciso. Você pode estar se sentindo na sua casa, meio preso, mas Deus tem um tempo para essa terra, né? Essa pandemia, ela é para o mundo. Então você está vivendo isso. Então agradeça a Deus porque você tem vida para viver isso, né? Coloque no seu coração que cada dia mais nós temos que estar agradecidos ao Senhor. Essa música fala: reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver, reina sobre o meu lar. Nós vamos cantar isso. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver, sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Vamos cantar juntos? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver, sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver, sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. De novo. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno
Nosso Deus é digno, amém? Amém, aleluia. Aleluia. Reina sobre o meu ser. Aleluia. Que realmente o Senhor possa reinar cada dia mais com poder e glória sobre as nossas vidas. Né? E nós muitas vezes anseiamos muitas coisas. E nosso Pai, Ele tem aquilo que é o melhor para nós. Saiba que na sua vida Ele tem o melhor para você. Então creia que Deus Ele está no controle de tudo. E muitas vezes eu vi até no início do louvor falando dessas coisas, né? Que muitas vezes você lembra daquela, quando a gente ia na praia e a gente chupava um picolé e poderia ter a chance de ganhar um outro com um palito premiado, né? E a gente ficava torcendo, e muitas vezes a gente pedia outro picolé para poder tirar aquele palito premiado. Então, não que Deus seja assim, mas nosso Deus Ele se agrada, Ele se agrada em te premiar, Ele se agrada em nos premiar, quando nós somos fiéis a Ele, né? Quando nós temos um coração contrito, quebrantado na presença dEle. Então, saiba que com o Senhor, se você experimentar dEle, você tem grandes chances de ter mais dEle. Então, nosso Deus, Ele é um Pai poderoso. Né? Então nós vamos cantar essa música agora e que o seu coração se encha da presença dele. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim, sopra teu vento toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Apareça e o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o Seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça
sofisma caia por terra, Senhor. Que todo desânimo caia por terra, Senhor. Ó Senhor, sabemos, ó Senhor, quando a casa é cheia pela Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, tudo se preencha, Senhor. Que a nossa casa cada dia mais, ó Senhor, possa se encher, Senhor, transbordar com a Tua presença, Senhor. Apareça, que o Seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh Senhor, vem me incendiar com a Tua presença. Nós precisamos saber confiar em Ti, Senhor. Precisamos confiar no Seu nome, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Que o nosso coração cada dia mais se apegue ao Senhor, Senhor, para que isso seja verdade cada dia mais. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar a Ti, descansar no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando meus olhos não podem ver, sei que está comigo hoje em viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, Os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Para você confiar, entregar a Ti, descansar no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que está agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Eu confio
és fiel, tua palavra é fiel, Senhor. Esperamos em Ti em todo tempo, confiamos no Teu amor. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Aleluia, Tu és fiel. Oh, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus por esse tempo de louvor que nós tivemos aqui, por você estar aí. Eu quero agradecer a todos que já entraram na nossa transmissão. Se você puder compartilhar e propagar a palavra do Senhor. Deus trouxe uma palavra muito especial ao meu coração nessa semana, que eu fiquei ruminando dentro de mim e digerindo essa palavra, pensando. E durante essa tarde eu tive preparando essa palavra e eu espero em nome de Jesus que aquilo que impactou meu coração possa impactar agora o teu coração, amém? Quero fazer uma oração para iniciarmos este momento, para que o teu coração seja aberto. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por este tempo, por este momento. Pai, porque o Senhor está nos ensinando a sermos uma igreja primitiva. Aquela que está nas casas, ó Pai, que não pode estar em templos neste momento, mas que o Teu Espírito, ó Pai, através do poder da Tua palavra, transcende todo tipo, ó Pai, de barreira, Senhor. E eu te agradeço por cada pessoa, Pai, que neste momento compartilha comigo a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, porque nós não podemos ser calados, ó Pai. A Tua voz ainda está nesta terra e ela não pode ser calada. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra nas nossas vidas nesta noite. Realiza a Tua obra através da Tua preciosa palavra. É o que eu te peço agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que entre nas casas, nos lares, mas principalmente, Senhor, que entre em cada coração, Senhor, que quebre toda barreira, ó Pai, toda barreira de língua, de cultura, Senhor, Pai, toda barreira de preconceito, ó Pai. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, só o Teu Espírito Santo pode convencer o homem da justiça, ó Pai, do pecado, ó Pai, do juízo, Senhor. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, ser comigo nesta hora, Pai, invada os corações, Espírito Santo, aonde quer que eles estejam, ó Pai, invada agora os corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu dei como título desta mensagem de hoje, uma visão em meio ao caos. São dias difíceis, irmãos, são dias difíceis, amigos, que nós estamos vivendo, né? Nesta pandemia, que parece que não acaba nunca, né? Ouvimos coisas às vezes que chegam a ser desesperadoras, dizendo que vai acabar em 2022, em 2023, mas em meio ao vírus, à pandemia, em todo o mundo, o Brasil ainda enfrenta uma crise política terrível e nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, porque somos cidadãos, temos que exercer os nossos direitos, temos que lutar por justiça social, temos que nos posicionar contra a corrupção, contra qualquer tipo de ideia que venha e destruir famílias, destruir os princípios, aquilo que Deus estabeleceu e que é bom para o homem. Nós sabemos que é bom porque tem transformado as nossas vidas e as nossas casas. E você sabe disso. Você que vagou por muito tempo, você que buscou outras coisas, outros caminhos, e hoje, que você que crê no Senhor Jesus, você sabe que essa é uma verdade que não é minha, não é de ninguém, é dele, é só dele.
E nós temos esse papel importante. Nós vivemos hoje no nosso país um problema sério, uma crise política dos poderes, né, dos 3 poderes que governam o nosso país. E eu não estou aqui para ficar do lado de ninguém, eu estou aqui como você para clamar pela nossa nação, pelo nosso país, para que Deus intervenha e que a justiça venha e que tudo aquilo que está oculto possa aparecer e que o Senhor traga discernimento sobre nós, o povo, e traga lucidez sobre as lideranças do nosso país. E não foi diferente daquilo que a humanidade já passou. A Bíblia relata boa parte daquilo que a humanidade já passou. E foi separado e escrito neste livro tão precioso algumas coisas que Deus selecionou, né, e entendeu que era importante que nós soubéssemos. Com certeza houve outros povos, outras histórias, mas não diferente, porque o homem é o mesmo, desde o começo o homem é o mesmo. E o estrago da separação de Deus e o homem também é a mesma. O homem vive a mesma condição, o mundo não está pior. O mundo está como ele sempre foi, afastado de Deus. E o amor de Deus é o mesmo também, desde o começo. O amor de Deus ainda é aquele que quer nos alcançar, que quer nos transformar. Nós somos a mesma essência desde o começo. E por isso a história aqui que eu vou compartilhar com vocês, aquilo que foi descrito na palavra do Senhor, não é diferente do que nós estamos passando hoje. Por isso é muito fácil contextualizar aquilo que a Bíblia diz com os dias que nós estamos passando. Sempre foi fácil contextualizar, porque o homem é o mesmo sempre e Deus também. O nosso Deus é imutável e o seu plano de salvação, de redenção também é o mesmo para a minha vida, para a sua vida. Foi nos dias de Moisés, de Abraão, foi no tempo passado, foi no tempo da Inquisição, no tempo da perseguição, no tempo medieval, sempre foi a mesma humanidade, com o mesmo Deus de amor, buscando se achegar a Ele e trazer a Ele salvação. E é uma história muito importante que aconteceu no livro de 2 Reis, aqui escrito na palavra do Senhor, que eu quero ler com você. 2 Reis 6 é um momento em que o povo de Israel, aquele povo que Deus tinha separado e estava cuidando, estava preparando para divulgar a sua palavra, para preparar a vinda do Messias, esse povo que era um povo como nós, né, que errava muito, que era cabeça dura, que vivia também de corrupção, de orgulho, se afastando de Deus por muitas vezes, achando que podia fazer algo de bom sem depender de Deus. Esse povo está num momento de guerra. E naquela época o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido derramado como foi hoje através de Jesus Cristo, e onde eu posso ter acesso a Deus, você pode ter acesso a Deus. Naquela época Deus usava os profetas para falar com o seu povo ou para falar coisas vinda dele. E Deus aqui usa o profeta Eliseu, e Israel está em guerra com a Síria. E acontece algo muito interessante que tem tudo a ver com o tema da palavra de hoje: visão em meio ao caos. Eles também estão vivendo um momento de caos, de guerra, de morte, de fome, de perseguição. E acontece aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o profeta, o homem de Deus, enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão por ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus, o profeta, falara, de que tinha avisado, e se guardou dali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com esse índice de coração o rei da Síria, e chamou os seus servos e disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, nós temos um informante aqui. Nós temos um traidor no nosso meio. Como eles descobriram isso? E disse um dos seus servos, no versículo 12: Não, ó rei, meu senhor, não há ninguém,
mas é o profeta Eliseu que está em Israel. É esse que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto. Deus trazia revelação ao profeta Eliseu de tudo aquilo que o rei da Síria tramava, aquilo que ele falava no seu coração no secreto, aquilo que ele ia determinar suas tropas para que vencesse Israel. Deus já adiantava e revelava ao profeta, e o profeta avisava ao rei de Israel. Então disse assim, no 13, e ele disse, vai então, disse o rei da Síria, vai, vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Nós temos que calar esse traidor, nós temos que prendê-lo, nós temos que, senão a guerra vai ser vencida. E fizeram a saber disso. E disseram, eis que está em Dotã. Então enviou para lá o rei carros e cavalos e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade. Então localizaram o profeta Eliseu, localizaram a sua cidade, e o rei da Síria manda um exército, um grande exército, e cerca toda a cidade para pegar um homem que se manifestava e se movimentava pelo poder de Deus. E o moço do homem, o servo que Eliseu andava, naquela época os profetas, eles andavam com discípulos ao lado, e esse servo, esse moço, o moço do profeta se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o moço lhe disse, ai, Senhor meu, o que faremos? Este jovem foi tomado de um desespero, porque quando ele viu toda aquela cidade cercada pelo rei da Síria e veio a caminho para buscar, para calar Eliseu, aquele jovem entra em desespero e disse, então Eliseu lhe disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Este era um homem que se relacionava com Deus. Este era um homem que sabia quem era Deus, e a sua visão era completamente diferente de toda a humanidade. Daqueles que estavam até por perto dele, que viam ele no exercício, sendo usado por Deus no ministério, aquelas pessoas que estavam muito próximas e sabiam quem era Eliseu, eles mesmos se admiravam com o campo de visão que Eliseu tinha a respeito do que Deus estava fazendo. Então, eu vou repetir aqui, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E orou Eliseu ao Senhor e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu fico um pouco emocionada quando eu leio essa palavra, porque eu me coloco naquela cena, eu me coloco no lugar daquele moço que estava ali desesperado, pensando, chegou a nossa hora. Se morrer, morremos. Mas Eliseu, quando ele olha aquilo, ele fala, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. Os dois estavam no mesmo lugar, mas um conseguia enxergar apenas aquilo que o homem mostrava, a sua força, os seus carros, o seu exército. Mas aquele que caminhava com Deus ali, esse profeta Eliseu, ele via além, muito além. Ele via não só carros, mas carros de fogo. Eu nem imagino que seja uma visão dessa. É algo tão celestial, é algo tão tremendo, tão além da nossa compreensão, que eu nem imagino que seja isso. Eu imagino uma cidade cercada, e quando aquele moço abre os olhos, há cavalos celestiais, há carros de fogo, há um exército de anjos cercando, muito maior do que aquilo que o rei da Síria havia enviado. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, irmão. É sobre abrir a sua visão para ver aquilo que Deus quer que você veja.
Nesses dias, no meio de toda essa loucura e dessa crise, nós nos sentimos tão desnorteados. Há dias que nós ouvimos tantas coisas, e são tantas notícias. Fecha a cidade, abre a cidade, saiu um novo decreto, estão prendendo pessoas na praia, agora pode entrar, agora pode sair. Pessoas sendo mandadas embora, desespero da fome batendo. Eu estava um pouco angustiada e eu me lembro de estar aqui no sítio, ali fora, estendendo roupa, que a gente não para, né? E o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra. Naquele momento de angústia, o Espírito Santo me fez lembrar essa palavra. E a palavra que veio ao meu coração foi exatamente essa, que o profeta Eliseu disse para aquele moço, eu ouvia no meu ouvido, dizendo assim: abre, Senhor, abre os olhos dela para que ela veja. E é essa mensagem que hoje eu quero trazer à tua vida. Que o Senhor abra os teus olhos para que você veja que Ele está no controle de todas as coisas. Abra os teus olhos para que você veja que o exército que Ele tem enviado para nos acompanhar é muito maior daquilo que parece que se levanta contra nós. E eu não falo contra nós, só cristãos, mas contra nós, humanidade, que somos objeto do amor de Deus. Porque Deus não ama só aqueles que o reconhecem, Deus ama todos de igual forma. Ele mandou o seu Filho por todos, para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Nós somos objeto do amor de Deus. Nós somos objeto do seu amor. Por nós Ele enviou o seu Filho. Então naquela hora o Espírito Santo me falou: abra os olhos para que você veja. E eu me senti exatamente como aquele moço ao lado de Eliseu. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, acerta, corrige a minha visão. E é sobre isso que nós estamos tratando hoje, sobre visão, sobre enxergar as coisas que a humanidade não consegue ver, que o homem comum não consegue ver, mas aqueles que creem em Deus e aqueles que sentem que podem caminhar ao seu lado, conseguem enxergar. E exatamente foi isso que aconteceu em Eliseu. Foi exatamente, se você acompanhar o final dessa história, diz ainda assim: e como desceram, abra os olhos para que vejam, e estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, guiar-vos. Ei o homem que buscai, e o guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam em meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: vamos feri-los, vamos matá-lo. Mas ele disse: não firas, não faça nada. Tome esses prisioneiros, nem com espada. Põe diante deles pão e água para que comam, bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou ali um grande banquete. Comeram e beberam, e se despediu e foram para o seu senhor. E entraram, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Naquele momento, Eliseu não tinha só um campo de visão aberta. Ele tinha autoridade dada por Deus, porque Deus nos reveste de autoridade. A sua palavra nos garante que quando nós caminhamos ao seu lado, a nossa boca tem autoridade, aquilo que nós falamos tem autoridade. E eles estavam, engraçado, né? Porque nós estamos falando aqui de visão. Eliseu pediu que abrisse os olhos do moço para que ele visse o exército do Senhor e pediu que cegasse o exército dos sírios. E eles ficaram cegos, baratinados, foram levados para outro lugar, para Samaria. E quando eles abriram os olhos, eles estavam com todo o exército de Israel pronto para matá-los. Mas Eliseu disse: não mate,
Pelo contrário, dê um banquete, dê pão, dê água e deixe eles voltarem para a Síria. Deixe eles testemunharem que há Deus em Israel. E eu quero falar com você sobre isso, irmãos. Sobre a visão que nós podemos ter a respeito de todas as coisas, principalmente em meio ao caos. A visão que Deus tem não é a visão que o homem tem. Lá em 1 Samuel há um outro texto muito interessante. Quando Deus manda escolher o primeiro rei de Israel, o rei Davi, um outro profeta Samuel vai à casa de um homem determinado que tinha muitos filhos, Jessé, e ali os filhos começam a se apresentar, porque o Senhor disse a Samuel que dos filhos de Jessé seria o seu ungido, seria o próximo rei de Israel. Então Samuel logo se apressa, querendo ungir aquele que parecia ter pose de rei, aquele que parecia ser robusto, aquele que parecia ter cara de guerreiro, aquele que parecia ter cara de quem pode sentar no trono. E o Senhor, conforme Samuel ia passando pelos filhos de Jessé, o Senhor dizia: não é este, não é este, não é este, não é este. Até que um momento Samuel fica intrigado e disse: acabaram-se os filhos? Não, tem um lá. Tem um que está lá cuidando do rebanho, manda trazer. E era Davi. E aí o Senhor traz um ensinamento e nos mostra a sua percepção e a sua visão. Assim como foi lá com Eliseu. A mesma história se repete aqui em 1 Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. É mais um dado da palavra de Deus, é mais uma revelação da palavra de Deus a respeito de visão. Aqui foi a escolha de um rei. O Senhor diz de novo para um dos seus profetas: eu não vejo como o homem vê. O homem, como que o homem vê? O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Outra palavra revelada, que Deus olha o nosso íntimo, mas o homem só consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos. E por isso muitas pessoas têm entrado em desespero, muitas pessoas têm perdido a fé, muitas pessoas têm vivido dias de caos, porque estão vendo somente aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo propagado. Às vezes por uma mídia que realmente está relatando fatos, outras vezes por mídias falsas, que só pensam em derrubar a nação, em interesses políticos. Às vezes por comentários saudáveis de relatos, de fatos. Ainda que sejam fatos, abre os teus olhos espirituais, abre a tua visão, porque o homem, ele só vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vai além. Deus abre a nossa visão nesta noite. E aquela palavra que o Senhor me disse naquela tarde, eu quero entregar o teu coração. Abre os olhos do moço para que ele veja aquilo que eu estou vendo. Abre os olhos, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja aquilo que tu és e aquilo que aqueles que andam contigo, aqueles que estão cheios da tua plenitude podem ver. Não são alienados os profetas do Senhor. Não são loucos aqueles que enxergam aquilo que Deus está vendo, mas são homens e mulheres que alcançam de Deus um outro nível de revelação e de visão, a qual é acessível a mim e a você, a você. Todos nós podemos ser participantes. Basta apenas termos fé e caminharmos, confiarmos no Senhor. E assim como foi lá em 1 Samuel, essa palavra revelada, que Deus não tem a mesma visão que o homem tem. A visão de Deus é diferente. Nós somos tão limitados na nossa visão, no nosso campo de visão, que a ciência tem desenvolvido nos últimos séculos, né? O raio-x, a ressonância magnética. Agora nós temos equipamentos mais aperfeiçoados, como um
um scanner que a pessoa entra numa máquina e praticamente ela é vista por dentro como nunca antes. Olha como nós somos limitados. Nós precisamos de tanta tecnologia para ver aquilo que é humano, para ver aquilo que é palpável, que nós não conseguimos enxergar. Imagina querer enxergar as coisas que são reveladas pelo Espírito Santo. Mas isso é acessível a mim e a você. Porque Eliseu era um homem como nós. Como nós. E aquele moço era um homem como nós, que estava naquele momento cercado com medo, com pavor da morte, mas por uma simples oração que um outro homem fez, diga: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Porque andar com Deus e enxergar aquilo que Deus é simples, não há mistério. Está aqui na sua palavra, a verdade já foi revelada, o ungido já veio, o Cristo já veio sobre nós, o Deus Emanuel está conosco. E eu te pergunto então nesta noite, o que você está vendo? Qual é o seu campo de visão? O que você realmente está enxergando em meio ao caos? Isaías, o livro de Isaías também traz uma palavra maravilhosa que revela um pouco mais das nossas limitações humanas. Lá em Isaías 43, no versículo 8, de novo Deus está falando com Israel, e é muito interessante como Deus fala e como nós percebemos como nós somos iguais. E o Senhor diz assim, quando ele tenta resgatar Israel, ele diz assim, no capítulo 43, versículo 8, olha que interessante esse versículo diz: trazei o povo cego, que tem olhos, mas é cego. Trazei aqueles que têm ouvido, mas são surdos. Eu vou ler de novo para você. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Olha a condição que este povo estava. É a condição que muitas vezes eu e você nos encontramos. Temos olhos, mas não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer que enxerguemos. Temos ouvidos, mas não conseguimos filtrar e reconhecer a voz dele falando conosco. Certa vez Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Mas isso não depende de Deus. Isso não depende de Cristo. Isso depende de nós. O quanto nós estamos dispostos a nos aproximarmos dele, a nos envolvermos com ele, a edificarmos a nossa fé, para que possamos enxergar aquilo que ele vê e ouvir aquilo que ele quer nos dizer. Lembra da história de Eliseu? Aquilo que o rei da Síria pensava na sua cama era revelado no coração de Eliseu a quilômetros de distância. A um simples homem era revelado os mistérios de Deus, porque este homem andava com Deus, porque este homem buscava a face do Senhor. Que não seja assim conosco, que possamos ter visão para enxergar e ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer trazer ao nosso coração. Deus revela essa condição humana e nós precisamos permitir que nesta noite o Senhor restaure a nossa visão. O nosso foco precisa ser ajustado ao foco da visão de Deus, ao foco da visão de Cristo, o seu Filho Jesus. E no Sermão da Montanha, lá em Lucas 6, olha que interessante, esse sermão tão famoso, em Lucas 6, no Sermão da Montanha, de novo o Senhor fala, o próprio Cristo, o próprio Jesus, que já estava na terra, ele relata algo interessante sobre visão e sobre cegueira. É o assunto que nós estamos tratando hoje. Lucas 6, no versículo 39, enquanto Jesus, o Sermão da Montanha, para quem já leu, é um sermão muito longo,
com muitas direções dadas por Jesus, com muitas questões levantadas ali. E no versículo 39 o Senhor diz assim: disse-lhe uma parábola, porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco, na mesma cova? Olha que interessante, Deus de novo provocando em nós algo que nós precisávamos entender enquanto humanos, enquanto cristãos. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Quando nós estamos com o nosso campo de visão prejudicado, nós não só não conseguimos enxergar, mas nós também deixamos de conseguir guiar a outros. Se os dois estiverem cegos, cairão os dois no buraco. E é interessante que quando eu estava lendo esse versículo hoje à tarde em Lucas 6:39, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo quando eu comecei a aumentar a minha lente, né? Que hoje já são 3 graus, eu enxergo tudo embaçado sem óculos, eu não consigo enxergar nada. Mas eu estava nesse processo que o meu grau estava aumentando muito. E eu fui ao mercado, um mercado lá do centro da cidade, e eu esqueci o meu óculos. Eu não era tão dependente do óculos como eu sou hoje. Praticamente hoje eu só tiro para tomar banho e para dormir. E senão eu não enxergo nada, absolutamente nada. Até o shampoo e o condicionador eu tenho que deixar separados se forem da mesma marca, porque senão eu me confundo. E eu estava vivendo esse momento, e essa história é muito engraçada, mas é muito interessante trazer para esse momento. E eu fui ao mercado e sem óculos, e eu não conseguia enxergar os preços das coisas, e tentava o tempo inteiro. Quem já está com a data de nascimento alterada como a minha, a gente fica, né, tentando achar um campo de visão assim. Isso acontece comigo e com muitos outros. Eu sei que você está aí pensando que isso acontece com você também. E eu estava ali tentando tatear, enxergar aquele preço daquele produto, e aconteceu que uma senhora bem idosa, uma senhorinha linda, encostou do meu lado, pegou um produto e falou: filha, quanto tá marcando aqui? E naquele momento eu abracei ela, eu sorri e falei: a senhora não vai acreditar, eu também não estou enxergando nada. Nós temos que arrumar um mais moço do que a gente aqui para poder pedir ajuda. E aí tinha um rapaz que estava ali do mercado, repondo, né, um repositor de mercadorias. E eu falei: moço, nem eu nem ela conseguimos enxergar, quanto custa isso daqui? E exatamente essa sensação de cegueira que o Senhor relata aqui no Sermão da Montanha. Como pode um cego guiar outro cego? Deus quer nos tirar desta condição hoje. Deus quer abrir a nossa visão espiritual. Assim como o Eliseu tinha aquela visão aberta, assim como Eliseu pediu para que Deus abrisse a visão daquele moço, para que ele pudesse ver o exército do Senhor, os carros, os cavalos, os carros de fogo que estavam naquela montanha aguardando e protegendo, assim o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós precisamos corrigir a nossa visão, e conhecer profundamente quem é Deus. É no meio do caos que ele se faz presente. É nos dias de crise que nós conseguimos separar aquilo que é importante nas nossas vidas, aquilo que realmente é relevante nas nossas vidas. São nos dias difíceis que Deus pode ajustar a nossa visão, que estava muito equivocada, porque a humanidade vive por muitos anos alienada, volúvel, sem se preocupar com nada, achando que todo fim está aqui, mas isso não é real. Isso não é real. Cheio de vaidades, buscando mais e mais e mais, o homem nunca tem contentamento. O seu campo de visão é tão humano, é tão vaidoso que ele nunca tem fim. E o Senhor para tudo hoje nas nossas vidas e nos coloca em casa por esse breve período de tempo, que eu creio que será um breve período de tempo, mas para nos ajustar a nossa visão e se revelar mais a nós. Então há um texto em Efésios que o Senhor quer nos convidar
para que nós possamos ajustar a nossa visão. E esse texto em Efésios 3, versículo 17, diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, todos nós, para que todos nós possamos compreender qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer de Cristo, do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É esta revelação que Deus quer trazer hoje ao meu e ao seu coração. Que a nossa visão seja ajustada para que possamos experimentar a profundidade, para que possamos mergulhar e saber a altura, o comprimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus tem para mim, para você, para a tua família, para a tua casa. Com certeza, não seremos mais os mesmos. Com certeza, a nossa nação não será mais a mesma. O nosso mundo não será mais o mesmo. E tudo bem. Se Deus está nos alinhando, se Deus está mudando a nossa lente, se a crise vem para nos aperfeiçoar, que possamos ser resistentes, que haja resiliência na nossa vida, que possamos superar os traumas, que possamos ajudar uns aos outros a fecharmos as feridas, que possamos compartilhar o nosso pão, que possamos entender qual é o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer de Deus, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E ser cheio da plenitude de Deus, irmãos, não é ser romântico, mas é ser prático, é consertar a nossa casa, é consertar os nossos relacionamentos, é alinhar as nossas finanças, é nos arrependermos, é perdoarmos, é nos humilharmos, é entrarmos num outro patamar, num outro campo de visão, mais parecidos com Cristo. Eu já trouxe essa palavra num outro dia, numa outra ministração online, onde o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mais parecidos, rumo à perfeição. Ainda somos pecadores, mas podemos todos os dias renunciar ao pecado. Podemos todos os dias consertar a nossa vida. Podemos todos os dias alinhar, ajustar o foco da nossa visão. Podemos todos os dias, em dias de angústia, abrirmos a nossa mente e sermos guias de cegos. E não sermos um cego guiando outro cego, mas sermos guias de cegos. E é esta posição que Deus espera que possamos ocupar nesta terra. Como filhos, como servos, como igreja, como discípulos, essa é a expectativa do Pai. Que nos esforcemos ao máximo para manter a nossa sobriedade. Que nos esforcemos ao máximo para manter a nossa seriedade, a nossa serenidade. Sabe o que é ser sereno? É ser tranquilo. Manter a nossa fé, manter a nossa esperança, sem desespero. Pedindo a Deus todos os dias, em dias de angústia, porque eu passo por isso e você passa por isso, e nós somos humanos, ainda estamos neste corpo limitado. Todos os dias, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja aquilo que Tu podes ver. Como podemos fazer isso? E eu separei 2 tópicos aqui. O primeiro deles é investindo na nossa vida espiritual. Eliseu só conseguia ver aquilo que Deus queria lhe mostrar, e ele só conseguia ouvir aquilo que Deus trazia no oculto, porque ele tinha um investimento na sua vida espiritual. Ele gastava tempo em oração, ele gastava tempo na presença do Senhor, e não é diferente de outros homens que a história conta, que foram usados por Deus. Não é diferente.
Não há avanço, não há visão espiritual se não houver investimento. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de leitura, de meditação, eu não sei você, cada um tem o seu jeito. Eu às vezes passo uma semana inteira meditando num único versículo, pedindo a Deus que traga revelação ao meu coração. Não é o muito ler, mas é aquilo que você medita, aquilo que você pensa sobre Deus, aquilo que você deixa ocupar o teu coração. São esses pensamentos que ocupam o teu coração. É a tua oração com fé, não aquela que você faz, aquela de forma religiosa, mas é aquela sincera que você faz. É essa que transforma a tua vida. E a palavra do Senhor diz que nós temos que investir na nossa vida espiritual. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você, que quer abrir o teu campo de visão e ver aquilo que o profeta podia ver. Invista na sua vida espiritual. O Salmo 119, que é um dos salmos mais importantes da palavra do Senhor, diz algo muito interessante sobre isso. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, mas eu vou ler só um versículo. Lá no versículo 105, diz assim, para você que quer investir na vida espiritual: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Nós não estamos falando sobre isso, sobre enxergar. A primeira coisa que você precisa alinhar na tua vida para que você possa ver aquilo que Deus quer é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Se aproprie da palavra do Senhor. Conheça quem é Deus. Não há outro lugar que você possa fazer se não for através da sua própria palavra. Eu sei que é muito bom ouvir um vídeo online. Eu sei que é muito bom acessar um link de um pregador famoso e ver aquele homem pregando e falando da palavra de Deus. Mas não faça da tua fé uma fé terceirizada, porque ainda temos acesso à internet. E se não tivéssemos? E se um dia nos faltar este único veículo de comunicação, como será a tua vida? Como será o teu enchimento? Você sabe ler. Você sabe ler. Então leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Ouça aquilo que o Espírito Santo, porque ela é a própria luz para o nosso caminhar. E nós só podemos enxergar na luz. Ninguém enxerga em trevas. Ninguém enxerga em trevas. Nós estávamos há pouco tempo aqui, antes de começar, ajustando a iluminação, porque mesmo com tantas lâmpadas acesas aqui na minha casa, ainda tem uma outra aqui que o Tadeu colocou para que eu pudesse ver melhor, para que tivesse mais claridade no vídeo. Como nós precisamos de luz. Como nós precisamos de luz. E a palavra de Deus é a luz para o nosso caminhar. Como conseguir enxergar aquilo que Deus quer se você não se apropriar desta palavra? Se você não entender que ela é a luz, ela é a verdade do próprio Deus. Deus pode usar profetas? Deus ainda tem profetas espalhados sobre a terra? Tem. Alguns poucos. Muitos se dizem, mas não são. Entregam revelações carnais e tentam se apropriar disso para enganar as pessoas, enganar o povo. Um povo que não lê e que não conhece, porque se conhecesse não seria enganado. Deus ainda tem profetas, mas a maior profecia está escrita aqui, e ela já foi revelada, e ela é acessível a mim e a você. Mas muitas vezes nós deixamos e abandonamos a revelação do Senhor, abandonamos a sua própria luz. Então, invista na sua vida espiritual, invista. A segunda coisa que eu quero colocar para você é que você seja guia aos cegos. É outra responsabilidade que a luz nos entregou. Ide por todo o mundo e fazei discípulo. Leve a minha palavra. O Senhor não nos disse para fazer templos grandiosos. Ele não nos disse para fazer faculdades grandiosas.
e nem para sermos recebidos de tapete vermelho. Isso não é evangelho de Cristo. Aquele Deus simples que veio sobre a terra, ele nos ensinou a sermos simples como ele é simples. Um evangelho primitivo, simples e grandioso e profundo que ele nos entregou. Ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulo. Fale da minha palavra, seja a luz e transmita a luz. Seja a guia de cegos, levem outras pessoas a enxergar a luz que já brilhou na tua vida. E a palavra do Senhor nos diz lá, profeta Isaías, algo também muito lindo a respeito dessa segunda parte, que é ser guia para os cegos. Em Isaías 9, no versículo 2 diz assim: uma profecia que anunciava a vinda do Messias. O profeta Isaías profetizou isso antes de Cristo, por volta de uns 700 anos antes da vinda de Cristo, e ele, na revelação do próprio Deus, escreve assim: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O próprio Deus, a própria luz veio sobre nós e ele resplandeceu. E o versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como eu cresci ouvindo alguns homens e mulheres que foram muito importantes na minha infância, proclamando essa verdade. Tio Zé Novaes, tia Cleusa, que estão nos assistindo agora, foram um deles. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu, Alessandro, meu irmão, Wagner, outros tantos que cresceram comigo, ouvindo homens e mulheres proclamando essa verdade. Um dos nossos preferidos, né, tio Zé? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre o seu ombro. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque o povo que andava em trevas viu a grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte vos resplandeceu a luz. Não tem tudo a ver com aquilo que estamos passando hoje? Muitos estão caminhando sobre a sombra da morte, mas sobre a sombra da morte pode resplandecer a luz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então eu quero te animar com esta palavra. Eu quero te motivar, porque o menino já nos nasceu, um filho se nos deu. Ele é a própria luz, ele é a própria luz. Que o seu coração, a sua visão seja renovada nesta noite. Que você seja renovado em Cristo, que você mude em Cristo, que você seja fortalecido em Cristo, que você olhe para Cristo. Eu quero encerrar essa palavra lendo mais um último salmo, que diz assim, lá em Salmos 34, olha que palavra maravilhosa, para aqueles que querem alinhar a sua visão e resplandecer a luz, e serem guias de cego em meio ao caos. Que você não seja mais um cego guiando o outro, mas seja um guia. Salmos 34, versículo 5, diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados. Irmãos, acerta e ajusta a sua visão. Olha para ele. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ainda não é o fim. E quando for o fim,
Se você é salvo em Cristo Jesus, se você caminha com Cristo, se você tem buscado a sua presença e se você tem sido um cristão sério e autêntico, não se preocupe, porque quando chegar o fim, você irá. Porque ele disse isso. Quando ele partiu deste mundo, eu estou indo para o meu Pai. E eu não vos deixarei órfãos, mas eu estarei indo preparar morada. Ele está preparando a nossa morada. Ainda não é o fim, mas quando for o fim, nós estaremos indo junto. Nós partiremos também. E se um de nós tiver que partir antes, na plenitude, na vontade de Deus, que seja. Todos iremos um dia, mas não entre no meio ao caos. Feche os teus ouvidos. Filtre as coisas que você ouve, as coisas que você divulga, as coisas que você posta nas redes sociais. Você é aquele que carrega a luz. Você é aquele que tem que levar o perfume de Cristo. Você é aquele que pode guiar outros cegos à luz de Cristo. Que seja restaurada a tua visão para que você restaure outros, para que você leve esperança. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Talvez as coisas nunca mais sejam como eram antes. Talvez você nunca mais seja o mesmo como foi antes desse tempo de isolamento social. Mas ele sempre irá nos iluminar. Todas as vezes que olharmos para ele, seremos iluminados e nele nós não seremos confundidos. É sobre isso que o Senhor quer tratar comigo e com você nesta noite. Olhe para ele e você jamais será confundido. Não há notícia ruim, não há nada que se possa ser semeado no teu coração que irá confundir e roubar a tua fé. Então alinha o teu coração, alinha a tua visão. Sabe, hoje é dia de nos alinharmos, de nos arrependermos, de pararmos de entrarmos em desespero e confiarmos em Deus. A letra desta música que eu quero encerrar nesta noite, que o Alessandro cantou, você tá com ela aí, Alê? Tá preparada aí? Você pode passar para mim? Eu já te entrego a cópia dele aqui. Deixa eu pegar. É uma composição da Raquel Novaes. Um grande abraço, Raquel. E eu me lembro de ter visto que ela disse que compôs essa música em dias difíceis, com certeza. E ela é perfeita para aquilo que nós estamos vivendo. Eu vou ler a letra. E eu quero encerrar com a letra desta música e nós vamos estar louvando essa canção que diz: eu confio em ti, eu descanso em ti. As suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar e crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Que Deus te abençoe, que você possa ajustar, alinhar, focar aquilo que Deus tem para a tua vida. Que os teus olhos sejam abertos, como foi aberto daquele moço, do profeta Eliseu, para que você veja os campos cheios dos anjos do Senhor, os carros de fogo, para que possamos ver que sejam dias em que o Senhor te traga sonhos, te traga revelações, que o Espírito Santo te acorde nas madrugadas, que sejam dias que você possa clamar mais do que nunca, mais do que antes, como você nunca clamou. Que sejam dias que o Senhor possa trazer revelação à tua casa, à tua vida, direções, projetos. Que o Senhor possa mostrar aquilo que está errado, para que você possa oferecer em sacrifício no altar do Senhor. Nós queremos ver o fogo descer, amém? Que o fogo venha. Mas sabe quando o fogo vem, irmão? O fogo vinha para consumir o holocausto. E sabe o que era o holocausto? O holocausto era colocado
em troca do pecado. Então apresenta o teu pecado ao Senhor e Ele vai descer fogo do céu para queimar aquilo que estava perturbando a tua vida, aquilo que estava infiltrado na tua casa, aquilo que estava tirando a pureza do teu coração, do teu relacionamento, do teu casamento, da criação dos teus filhos, aquilo que a mídia já tinha infiltrado, aquilo que este mundo vaidoso já tinha alicerçado, os valores que não eram os valores de Deus, que precisam ser quebrados na tua casa, precisam ser quebrados no seio familiar, precisam ser alinhados na vida dos teus filhos, no teu casamento, nas tuas finanças. Deixa Deus agir, oferece a Ele em sacrifício, para que o fogo desça e consuma, para que você e eu sejamos homens e mulheres de revelação espiritual, para que possamos escutar a voz do Espírito Santo, para que haja profecia na nossa boca, haja revelação, haja poder de Deus, para que na fila do banco, na fila do mercado, o Senhor possa te usar, o Senhor possa trazer revelação ao teu coração, assim como Ele trouxe ao profeta Eliseu, que revelava aquilo que haveria de acontecer. Ele era homem como nós. Onde está o poder de Deus nesta humanidade? Onde está o poder de Deus na igreja de Jesus Cristo? Estava afundado no meio das nossas vaidades e do nosso orgulho, de um cristianismo pobre e mentiroso que ocupou os nossos corações. Desperta, igreja, desperta, porque o Senhor nos separa para nos curar e para trazer revelação ao nosso coração. Ele quer nos limpar pela sua palavra, maravilhosamente pela sua palavra. Nós não precisamos de mais nada a não ser da sua palavra. É a sua palavra que nos faz entender o que está acontecendo. É a sua palavra que nos faz orar pelo nosso país, ao invés de amaldiçoá-lo, ao invés de querer pular fora do barco. É a sua palavra que nos faz acordar de madrugada para orar pelos governadores, pelo presidente. É a sua palavra que nos faz deter essa mídia suja que entra nas nossas casas e destrói os nossos filhos com vaidades, com podridão, com pornografia, com pedofilia, com tantas outras coisas. É a sua palavra que nos limpa. Então desperta, igreja. Abre os teus olhos espirituais e confia em Deus. Confia em Deus. Eu te convido agora a não desligar. Eu tenho alguns recados importantes sobre aquilo que o Senhor ainda trouxe direção para o próximo domingo. E nós vamos agora adorar o Senhor e orar sobre esta palavra. Reúne a tua casa, os teus filhos. Fica perto da tua esposa e pede perdão ao Senhor. Pede para que Ele abra os teus olhos, para que você possa ser um intercessor, para que você possa ser um guia em meio ao caos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Confiar, entregar-me a Ti, descansar pleno Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver.
Aleluias, aleluias. Vamos continuar confiando no Senhor. Igreja, nós tivemos a notícia que nesses últimos dias já foi feito um novo decreto sobre a nossa cidade, onde as igrejas foram liberadas para serem abertas. Lógico que com todas as medidas da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, e nós vamos reabrir a tenda da Semear no próximo domingo, dia 31, com toda a cautela, com todo o cuidado. E algumas coisas essa semana nós vamos estar preparando, né? O espaçamento que as cadeiras terão que ter, ninguém poderá entrar sem máscara, nós teremos essa ali logo na entrada, tudo descrito, como terá que ser feito, mas imagino que vocês já saibam, né, como tem sido feito nos estabelecimentos de comércio, aqueles que estão abertos. Provavelmente nós teremos por volta só de 50 cadeiras ali, respeitando os espaçamentos. Será um culto breve, um louvor breve, realmente focado na palavra, para que a igreja seja alimentada. E por conta do pouco espaço que nós temos, nós faremos 2 cultos. Acontecerá um culto das 10 da manhã às 11, e o outro culto será no período da noite, das 7 da noite até as 8 da noite, das 19 às 20, né? E nós vamos cuidar para que a gente cumpra aquilo que precisa ser cumprido, para que não haja nenhuma denúncia, nenhum problema com o Ministério Público. E eu peço a cooperação de vocês, né? Aquelas pessoas que são grupos de risco não devem ir, as pessoas que estão adoentadas, que têm baixa imunidade, idosos não devem ir. O culto será transmitido online, mas as pessoas que podem ir estarão livres para ir, né? Nesses 2 momentos. Se você chegar e tiver ocupado o espaço, você poderá vir no outro culto. Eu peço a compreensão de todos para que a gente possa. É um momento que nós estamos vivendo, eu sei que vocês entendem, mas nós entendemos também que a igreja ela precisa continuar o seu trabalho, divulgar. Muitas pessoas necessitadas espiritualmente estão clamando por ajuda. E nós continuaremos esse trabalho com todo cuidado, com todo zelo, dessa forma. Amém? As demais direções nós estaremos passando pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp que nós temos com as pessoas que já fazem parte, e os detalhes serão dados durante essa semana, amém? Também a respeito das cestas básicas, nós distribuímos nesses últimos meses, 2 meses, desde que começamos o trabalho da cesta básica, foram mais de 300 cestas básicas, e eu quero aqui publicamente agradecer a todos os comerciantes, irmãos que ofertaram, que levaram pessoalmente o seu alimento, que doaram as cestas básicas, aqueles que ofertaram fazendo depósito. Nós queremos dizer que todos os depósitos foram encaminhados, nós compramos cestas básicas, 20, 30, 40, as necessidades são muitas. Nesta última quinta-feira nós tínhamos uma fila com quase 100 pessoas lá fora. E por conta disso, ontem nós nos reunimos e tomamos uma decisão que nós não vamos mais fazer na tenda a distribuição da cesta básica. As cestas que forem arrecadadas agora, que forem doadas por oferta, continue doando, ofertando, mas nós estaremos entregando a outras instituições que conseguem fazer melhor essa distribuição. Porque nós temos um lugar ali pequeno e nós não queremos criar um ambiente constrangedor para os vizinhos. Imagina, mais de 100 pessoas na fila esperando uma cesta básica, né? E outras pessoas também já são cadastradas em outros lugares, então a gente também não quer que alguns fiquem sem a cesta e outros recebam 2. Então nós achamos por bem passar toda essa arrecadação a partir desta semana a outras instituições que estão mais bem preparadas para fazer isso. Nós continuaremos fazendo o trabalho, mas a distribuição não será mais feita por nós.
ok? Então, nós vamos dar os detalhes também nos grupos de WhatsApp, mas nós vamos continuar ajudando porque esse é o nosso papel. Levar o alimento físico e espiritual, e eu quero agradecer. Mais de 300 famílias foram ajudadas. O nosso telefone aqui em casa não para e algumas pessoas ligaram agradecendo. Obrigado porque faziam 2 semanas que nós não comíamos arroz nem feijão. E isso é maravilhoso e eu quero agradecer a você que contribuiu, você que ofertou, amém? E é isso, eu quero orar pela tua vida, para que essa palavra entre no teu coração, para que essa palavra de visão aberta fique selada no teu coração e nós encerraremos com mais um louvor, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora, Senhor, todos que me ouviram, Pai, todos que irão ouvir depois, Senhor, que não tiveram a mesma oportunidade, mas que essa palavra chegará até essa vida, até essa pessoa, será compartilhada, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver aquilo que Tu vês. Nos enche da Tua plenitude, ó Pai, para que possamos corrigir as nossas vidas. Pai, nos leva, ó Pai, a sermos instrumentos nas Tuas mãos. Eu Te agradeço por essa palavra revelada, que não é minha, é Tua, que enche a minha vida, enche a minha casa, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que Tu és. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós nos alegramos em Ti. Sela esta palavra no coração dos meus irmãos, dos meus amigos, daqueles que me ouviram nesta noite, que recebam agora a Tua paz, que recebam agora a Tua presença, Espírito Santo de Deus, para que saibam que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, ouve o nosso clamor, toma a nossa nação, toma os nossos governantes, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Faça-nos, ó Pai, sermos discípulos verdadeiros e autênticos. Sela esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer a você, igreja, Shalom, Deus te abençoe. Eu vi tantas pessoas aqui nos ouvindo e não poderemos nos abraçar ainda, mesmo com a igreja aberta, mas haverá o tempo, amém? Abra os teus olhos e alinha a tua visão, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós vamos terminar e encerrar esta noite com este louvor. Adore ao Senhor, em nome de Jesus. A paz. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis e os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem vencendo, vem Jesus. Oh, glória. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Oh, oh. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Vem